Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia, me levarão até o vosso monte santo, até a vossa morada. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei: Eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. No Evangelho de hoje, nós temos uma resposta de Jesus dada à acusação de que ele teria sido um blasfemo. E essa resposta, Nosso Senhor o faz usando um texto da Escritura, que é o Salmo 82, no versículo 6, que dizia: Vós sois deuses, a alguns juízes que teriam a missão de reger o povo de Deus. Essa resposta de Jesus tem duas dimensões. Uma serve para admoestar as pessoas que queriam matá-lo, porque o Salmo, de fato, 82 é uma admoestação àquelas pessoas que receberam uma missão especial de governar e de julgar a terra. A outra dimensão é que ela também explica como que é possível identificar aquilo que a Escritura chama de Deus quando se refere aos seres humanos. Sobre a primeira coisa, vale a pena citar o texto da Sagrada Escritura, o Salmo 82, que dizia assim, Até quando julgareis falsamente, sustentando a causa dos ímpios? Protegei o fraco e o órfão, fazei justiça ao pobre e ao necessitado, libertai o fraco e o indigente, livrai-os da mão dos ímpios. Eles não sabem, não entendem, vagueiam em trevas, todos os fundamentos da terra se abalam. Eu declarei, vós sois deuses, todos vós sois filhos do Deus Altíssimo. A quem Deus está falando isso? Aqueles que tinham a missão de julgar a terra. Aqueles que tinham a missão de decidir sobre a vida e a morte das pessoas. E no texto hebraico, nessa passagem, há um dado importante, porque quando fala vós sois deuses, a palavra usada em hebraico é Elohim. E essa palavra tem como significado um nome divino que significa Deus na sua condição de governante e na sua condição de providente. São dois atributos operativos de Deus, governar e prover. E esses dois atributos estão vinculados àquilo que os homens fazem no mundo quando governam e quando julgam os casos das pessoas. É mais ou menos assim. Nós sabemos que Deus tem uma providência, que a providência é aquela razão de ordem, o significado dos fatos que passam na vida. Eu, por exemplo, agora não conheço todo o significado de gravar essas homilias, essas pregações, mas existe um significado profundo de cada uma das coisas que acontecem e elas se concentram na mente divina. Isso é a providência, que é a razão que está por trás de cada acontecimento, de cada fato, de cada coisa. Nós não a sabemos completamente, porque nós não conhecemos a mente de Deus plenamente, mas sabemos que existe uma razão profunda e que quando nós estivermos na vida eterna, nosso Senhor nos contará. Isso é a providência. A outra é o governo, que é aquela capacidade que Deus tem de fazer intervenções
na história humana para levar cada um a bom termo, para levar a humanidade aonde ele gostaria que ela estivesse. Providência e governo. Essas duas coisas são obras próprias divinas. Prover as coisas para o ser humano, governar a humanidade. Só que ao mesmo tempo que é uma obra divina, todas as pessoas que possuem autoridade, ou de governo, ou de justiça, elas participam dessa obra divina. Um pedaço da obra de Deus é realizado quando um juiz emite uma sentença, quando um governante decide o que deve ser feito, porque a vida das pessoas muda e a providência, ou seja, elas participam da providência divina enquanto exercem uma função de autoridade. E é nesse sentido que essas pessoas são chamadas de deuses. Não são deuses propriamente dito, não são outros deuses como se costumava falar nas culturas antigas, mas são deuses por participação, porque participam das obras de Deus. É isso que significa. E quando Jesus cita essa passagem, ele faz uma admoestação, porque as pessoas que querem apedrejá-lo são pessoas que receberam a palavra divina e que têm a missão de participar da providência divina. E ao invés de fazer como dizia o Salmo, olha, não fica na causa do ímpio, protege o fraco, protege o órfão, estavam dando um jeito de matar um inocente. Então, quando Jesus cita esse salmo, ele está falando, olha, cuidado, vocês estão matando um inocente. E ao mesmo tempo, ele também está explicando uma outra coisa quando cita esse salmo. Ele diz, lá no Antigo Testamento, Deus chamou Elohim. Elohim é o nome de Deus, é um dos nomes de Deus. Ele chamou Elohim aqueles que realizavam as obras de Deus, no governo e na justiça. Agora, ou seja, o próprio Cristo, ele está dizendo, eu estou realizando as obras de Deus, não no governo e na justiça, mas numa providência especial, porque ele está curando o cego, ele está fazendo o paralítico andar, ele está ressuscitando o morto, ele está fazendo as obras que o Messias deveria realizar. A ação que ele faz no mundo é diferente. Por isso que quando Nosso Senhor começa, ele começa falando assim, por qual obra boa vocês querem me matar? Por qual obra? Porque essas obras que ele está falando, elas servem como prova de que a ação de Deus que Jesus faz é diferente daquela dos juízes. Ele não é só um Deus por participação. Ele é por ele próprio. Ele é Deus porque é filho próprio. Ele não é filho do Altíssimo por parte, como um pedaço, como acontece com os juízes, que fazem uma coisinha de Deus. Ele é Deus mesmo. É isso que ele está querendo dizer. Se vocês tivessem entendido o que significa ser um Deus por participação no Antigo Testamento, no Salmo 82, não seria difícil entender o que é Deus propriamente dito. É como se Nosso Senhor estivesse dizendo, vocês me chamam de blasfemo, porque eu me digo que eu sou Deus, porque no fundo não entenderam o próprio texto do Antigo Testamento. E essa maneira de falar de Nosso Senhor ela é especialmente importante porque ela mostra um pouco o resumo de todas as perseguições que passaram na igreja na sua história. Por qual obra boa quereis nos matar? Por qual obra boa quereis que o cristianismo acabe? Porque curou doente, porque cuidou das pessoas necessitadas, porque inventou o hospital, porque fez tantas obras grandes? Não, por nenhuma dessas razões. Pelo contrário, por essas coisas até querem o bem, mas no fundo tem uma coisa que incomoda, e que no caso aqui, depois que Jesus respondeu, de fato incomodou, que é o dado de que existe um homem que é Deus. E esse dado, ele é assombroso para quem não crê, porque a partir daquele momento, aquele homem de Nazaré, historicamente delimitado, se torna a chave de leitura de toda a história, de tudo que veio antes dele, de tudo que aconteceu depois do tempo em que ele viveu. É como se a divindade de Cristo desse para o ensinamento que nós recebemos dele uma autoridade sobre-humana, porque de fato assim o é, porque é divina, e uma preocupação especial por guardar sua palavra. E essa capacidade de guardar a palavra divina, sabendo que ele está agindo agora no nosso meio, realmente é o que causa assombro. Se ele fosse só um homem, um simples homem,
não seria muito difícil mudar um pouco suas palavras, alterar sua doutrina, mudar a religião que ele criou, porque de fato ele não poderia agir mais depois da morte. Mas como ele é Deus, tudo é diferente. A fidelidade a ele acontece agora, porque ele está agindo agora e agiu em toda a história. Isso pode parecer um tema que não toca na meditação da quaresma, mas sim é muito importante, porque toda vez que nós falamos de meditar sobre a tradição da igreja, sobre o que significa a igreja católica, nós estamos falando que nós queremos conservar a presença, a palavra, o ensinamento e as obras daquele homem de Nazaré, que é Deus e que é homem. Por isso, peçamos ao Senhor Jesus Cristo que possa nos ajudar para que essa Semana Santa que vai iniciar nos faça compreender de maneira mais perfeita a sua paixão, morte e ressurreição e que, enfim, consigamos aumentar o amor àquele que é, que era e que vem.